O sebastianismo, portanto, foi utilizado como base ideológica daqueles pobres, daqueles miseráveis, daqueles seguidores do Antônio Conselheiro, para contrapor ao que era a República. Eles entendiam, e aí é uma outra contradição, porque a monarquia era uma exclusividade, evidentemente, dos portugueses, né? A monarquia que foi a responsável pela invasão desse território que depois recebeu o nome de Brasil, o massacre de milhões de indígenas, foi responsável pela escravidão, o sequestro de milhões de africanos trazidos para cá para produzir a riqueza. E, curiosamente, esses indivíduos oriundos da escravidão, sobreviventes do massacre dos indígenas, eles incorporam essa ideia que a monarquia é algo sagrado e que o rei ele está ali porque Deus quer que o rei esteja ali. Ele é, portanto, um representante de Deus na terra e o representante da justiça de Deus. Então essas contradições fazem parte da realidade histórica de várias nações, né, de vários povos, que, uma vez que a história não é linear e não existe uma compreensão imediata da população, isso acaba se dando ao longo de um processo, muitas vezes, não existe uma compreensão imediata quem é o seu algoz, quem é o seu opressor, quem é o seu inimigo de classe. Então, esse pensamento às vezes se mistura. Então, o que tem, inclusive, de muito curioso nesse período é que essas pessoas marginalizadas historicamente pelas oligarquias, que na transição da monarquia para a república se mantiveram marginalizadas, porque essa proclamação da república não teve nenhuma relação com a população pobre não participou e não teve nenhum protagonismo nessa transição, não foi beneficiada de forma nenhuma, mas nessa transição, então, na verdade, essa desigualdade ela é mantida. As pessoas que percebem essa desigualdade, a sua percepção não é suficiente para perceber, para compreender que, na verdade, é o mesmo grupo econômico e político, com algumas variações, que mantinha a monarquia e mantinha a república. Então, eles constroem uma ideia de que a república ela é inimiga deles. E, na verdade, quem é inimigo deles é tanto a república quanto a monarquia. Mas eles constroem aquela ideia de que a república veio para tirar os seus direitos e estaria se contrapondo aos preceitos divinos, uma vez que o rei, o imperador, na concepção deles, era um enviado de Deus, né? E eles se apoiam nesse mito de Dom Sebastião para projetar uma sociedade futura e que seria uma sociedade de justiça, uma sociedade de fartura. Porque o mito diz que Dom Sebastião voltaria à Terra para estabelecer o reino de Deus na Terra. Então eles acreditam nisso e se baseiam nesse mito para se contrapor. Então eles têm essas características. Eles são sebastianistas, são messiânicos, que acreditam que o próprio Antônio Conselheiro é o Messias, é o enviado de Deus que veio para cá para preparar a volta de Dom Sebastião. Eles são sebastianistas, que acreditam que Dom Sebastião, que seria um santo, voltaria para estabelecer o reino de Deus na Terra, e eles são contra a República, porque a República representa a negação, na concepção deles, representava a negação da religiosidade. É importante que se diga que a República ela estabelece o Estado laico, estabelece o distanciamento entre o Estado e a Igreja, que são decisões que hoje nós consideramos normais e
consideramos, supõe a maioria de nós, corretas, mas naquele período isso causou um certo debate, causou uma certa comoção. Então, mas eles eram contra a República, tanto porque a República não os representava, que eles não entendiam qual era a relação que a República poderia ter com eles e nem o benefício que a República poderia ter trazido para eles, e que na verdade não trouxe, porque foi apenas uma escaramuça política entre as elites de disputa de poder, entre fracções dos mesmos grupos econômicos que representou essa transição da monarquia para a República. Então, eles eram contra a República, eles eram a favor da monarquia e, curiosamente, eles defendiam a reforma agrária, o que é uma contradição, né? Porque a monarquia era a grande proprietária de terras, aquela que assaltou a terra dos indígenas. Então, na verdade, é uma grande contradição, mas isso também faz parte das contradições da construção dos povos. Defendiam a igualdade, acreditavam na construção do reino de Deus na terra e eram messiânicos e sebastianistas. Então, essas características desses seguidores de Antônio Conselheiro. Então, eles tinham um pensamento, eles construíram uma contra-ideologia, um pensamento que se contrapunha àquilo que era defendido pelas elites. Pode nos parecer, olhando com o olhar de hoje, né, o olhar do século XXI, que era um movimento conservador, porque a República era o que tinha de mais avançado, eles defendiam a monarquia, né? A possibilidade dos cidadãos eleger o seu presidente da República era mais avançada, eles defendiam a legitimidade do rei. Então, pode nos parecer que era um movimento conservador. Era conservador sob esse aspecto moral, sob esse aspecto da interpretação da religiosidade, mas era um movimento extremamente avançado no que diz respeito às suas demandas, que eram demandas por reforma agrária e demandas pela igualdade entre as pessoas. Então, era um movimento extremamente avançado. Essas duas razões combinadas é que levou com que as autoridades constituídas entendessem que aquele era um movimento extremamente perigoso. Perigoso porque era monarquista, defendia a extinção da República e a volta à monarquia, e mais perigoso ainda porque defendia a igualdade entre as pessoas, e mais perigoso ainda porque desconstruía a estrutura de poder da Igreja Católica. Então, na verdade, essas três razões combinadas é que levam a que os poderes estabelecidos considerem aquele grupo extremamente perigoso. E se é extremamente perigoso, ele precisa ser eliminado. É assim que se iniciam vários ataques à comunidade de Belo Monte e que tem como início, portanto, passa a ser o início de uma guerra extremamente sangrenta, extremamente violenta. Essa guerra foi retratada por Euclides da Cunha no seu livro. Então, é dentro desse contexto que Euclides da Cunha ele faz o seu relato e tira suas interpretações, faz as suas avaliações a respeito do que está acontecendo nesse conflito e o papel de cada um naquele conflito e o caráter do povo que está envolvido naquele conflito.